como um coach deve tratar line-up de jogadores, porque eu acho que de virar coach, essa aqui, vamos ver. E, cara, se vocês estavam falando sobre tratativa como player, desse negócio de vocês, é difícil porque você não pode ficar nessa de eu sou melhor porque dá ruim. Como é que você escolheu tratar com os players? Porque isso sempre foi um dilema aqui no Brasil, né? Porque quando tem o técnico linha dura, o coreano que vem aqui e... Porque direto a galera fala assim, pô, o coreano lá fora grita, bate na mesa aqui, se gritar, o floquinho de neve do Brasil desmancha. Não pode falar grosso. Como é que você vê essa relação treinador-jogador aqui no Brasil? Eu acho que a galera às vezes pensa que, tipo, o bagulho é um filme, tá ligado? Tipo, é coisa de fantasia, assim. Não é sobre você ser ignorante, é sobre mais você ser convicto sobre suas ideias. E muitas vezes tem batalha de ego, assim. Mas vai de cada indivíduo. Tem jogador que se você gritar com ele, tipo, você só vai piorar a situação. Ele não vai te escutar, não vai jogar bem e você só vai ladeira abaixo. E tem jogador que ele só te escuta se você gritar com ele. Então, tipo, é muito problema de gestão de pessoas, realmente. Inclusive, eu vou mandar pro Takeshi, você com certeza viu, né, eu acho, o que aconteceu. Vou mandar um VOD, já a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre gestão de jogadores. Do Não sei se você chegou a ver. Não sei o que você tá falando, então vamos... Eu vou deixar sem spoiler. Tá. Então você se Certeza adapta a que é o cada do jogador, Mata. isso? Você olha o que ele... Da Então, Dindi. Você não tem um jeito seu, você se adapta ao time. Sendo bem sério, gestão de pessoas não é meu forte. Eu sou um cara antissocial. Tipo, eu sou tímido e eu sou antissocial. Então não é fácil pra mim ficar lidando especificamente com os sentimentos de cada um e tal. Mas eu tento ser calmo o máximo possível. Só que eu também sou convicto das coisas que eu tô falando. Então, quando o cara não escuta, eu começo a ficar um pouco mais ignorante. Mas, ao mesmo tempo, se eu tô na posição de head coach, eu escolho as pessoas que estão ali pra me ajudar. Certo? Esse é um dos benefícios da função. Então, eu vou escolher pessoas que fazem mais essa função. Tem um contato melhor com o jogador, conseguem conversar com ele, conseguem ter uma abordagem diferente do que tá sendo a minha. Entendi. Eu reconheço minha falha, mas eu tento compensar ela de outras formas. Tem a história do Yups, eu não sei se eu já contei isso aqui, a história do Yups com a Osh, que ele me contou quando eu treinei ele. Eu perguntei como é que foi trabalhar com a Osh. A gente pergunta, né? A gente quer saber. Aí ele falou muito bem, obviamente, de você. Ele contou a história do jogo de Kennen, que foi maravilhosa, que eu acho que suprime isso muito. Ele tava num jogo de Kennen, nunca foi, tipo assim, sendo sincero, não criticando aí o Polo, com todo respeito, mas nunca foi o forte do Yups, né? O Kennen é um pique que é pra poucos. No né? Brasil é complicado. Não, né? ele não é ruim de Kennen, mas tipo assim, ele tem outras preferências. E aí, ele tava no jogo, ele falou que você no pré-jogo falou algumas coisas sobre o Kennen, que vocês podiam lutar tanto front to back quanto front to front e tal. Falou sobre estratégia. E aí no jogo, ele ficava tentando pegar flanco toda hora. Só que tem jogos que você não... Tinha um Gragas no jogo. Tem jogos que você não consegue pegar flanco toda hora. Tem jogos que são realmente difíceis de pegar flanco. Segura um pouquinho esse aí. Eu posso explicar esse jogo aí. E aí você deu uma orientação pra ele que ele ignorou a princípio. E aí você pode contar a história, já que você lembrou. Era um jogo que... Eu não vou lembrar as duas comps, mas a gente tinha mais gente que o time inimigo. Sim, exatamente. E eles precisavam engajar na gente. E a gente tinha um Kennen. Só que a gente não precisa engajar neles. Isso foi esse split agora? Foi agora. A gente não precisava engajar neles. Tipo, o Kennen não precisa entrar dando um combo. Eu não queria que ele fizesse isso. Eu queria que ele tipo, ficasse parado, dar poke com o Shuriken. Quando eles tentarem engajar, ele dá counter engage, ele entra juntos. Ele não vai nem precisar de flash pra fazer isso. E aí o tempo inteiro ele tava se enfiando no flanco. Aí eu fiquei maluco, pô. Ele falou durante o treino, falou com ele. Eu pausei o jogo e falei, para de flancar, mano. Tá louco? Tô falando pra jogar de frente. Aí o que o Wilson falou? Não vou lembrar. Ele falou as seguintes palavras. Eu acho que você tá... Quem de frente, eu acho que você tá errado. Isso não vai dar certo, eu acho. Aí você insistiu e ele falou, tá, vou fazer que nem você falou, mas vai dar errado. E aí? E deu certo. E deu certo. E aí ele falou que desse dia em diante, ele falou, pô, ali em diante eu reconheci mais o valor do Awash. Isso é uma coisa que eu fico muito puto da vida. Mas ele, a princípio, foi contra, né? Que é essa batalha de egos. Sabe? Você falou sobre isso, que ser treinador envolve muito batalha de ego, porque o jogador é um bicho... Isso acontece muito, difícil. até mais que deveria. O cara sabe o jeito que ele gosta de jogar, ele vê o jogo de um jeito, você vê de outro. E aí você tem o jogador que é de boas, tem o jogador que é cabeça dura e tem o estrelinha. Como é trabalhar com isso de você... Velho, porque na minha cabeça, na minha humilde opinião, na minha humilde cabeça, você como treinador, você é chefe do cara. Se você chega e fala assim, você vai pegar esta porra e você vai jogar deste jeito, o cara vai pegar esta porra e jogar desse jeito. Não, guys, eu e o Revolta não era assim, mano. Eu e o Revolta era o seguinte, a gente tinha uma discussão, a gente discordava, um xingava o outro, aí ninguém falava mais nada,
não concordava. Aí no outro dia começava o treino, o desgraçado tava fazendo o que o outro falou e discutiu até não dar mais e dava tudo certo. Era assim. A verdade é que a discussão era só pra irritar o outro, entendeu? O meu chefe chega pra mim e fala assim, chefe, você está fazendo... Milhares de Não, vezes que eu falei pra ele fazer alguma coisa, ele me ignorar. Ele, mano, discutia. Chegava no outro dia do treino, ele tava fazendo. Era absurdo, mano. Mas eu não vou negar porque eu fiz a mesma coisa também. É pra admitir que não tá errado? Talvez seja, mano. Talvez seja. Tá narrando muito alto. Baixe sua narração. Aí eu vou tentar convencer ele. Eu vou dizer, pô, eu acho que não por causa disso. Ele fala, então, é assim, eu estou mandando. Eu falo, tá bom, você tá me pagando? O que é que eu vou fazer? Como é que é? Porque, velho, eu fico puto com o jogador que não escuta o treinador, cara. Então, é tipo, no final das contas, todo mundo quer ganhar. E é o que eu falei, o jogador ele Não, tem mas você tem que entender o muito tempo- seguinte: tu tem a tua perspectiva, o cara tem a dele. E aí tu discute. E aí tu tenta defender a tua até o máximo. Se tu se importou com a discussão, depois que ela acontecer, tu vai começar a pensar sobre, certo? E talvez pensando ali nas próximas horas, tu vira e fala: o filho da puta tinha razão, mano. Mas eu não vou falar pra ele que ele tinha razão. Entendeu? emoção envolvida. Depois de tudo isso, eu não posso admitir que eu errei. Então, às vezes, ele nem tá realmente escutando o que você tá falando. Tipo, Chamem de batalha de ego se for, mano. Mas o importante é que o resultado final era a melhora. Amor, tu pediu uma coisa? ele tá muito envolvido pelo jogo, assim, e aí ele só não quer ser criticado naquele momento. Às vezes é sobre a abordagem que você tá levando com o jogador. Isso é ego? Que seja, então. Tem jogador que ele vai responder se você, tipo, não falar na frente da galera. Se você puxar ele de canto, conversar com ele, e aí ele faz o que você tá pedindo. Sim. Então é complicado, é muito sobre o indivíduo. Todo mundo... Mas é que, tipo, é que isso também é foda. O jogador, ele tem que ter ego, mano. Você tem que entender que se o cara não tiver ego, ele não tem convicção nenhuma no que ele faz. E ele vai simplesmente... Ele vai ser um pau mandado, velho. A dificuldade é realmente o balanço entre ego e aceitação de novas ideias, entendeu? É tu não levar o que tu acredita como a verdade absoluta. Mas tu precisa ter um ego suficiente pra tu acreditar nas suas coisas. Tu não pode ser cabeça dura, mas tu tem que ter ego. Por exemplo, digamos assim, se eu ver um jogador que tem zero ego, eu vou ficar com o pé atrás. Porque se ele tiver zero ego, eu não acho que ele pode ser o melhor. Eu acredito que seja impossível ele ser o melhor. É uma pessoa, um humano, não é todo mundo robozão. Então é complicado. Você tem que ir no passinho ali pra descobrir como são as pessoas. Mas isso não fala muito, talvez, sobre um pouquinho de um amadorismo que existe aqui? Porque, tipo, sabe? Ai, não pode falar na frente dos outros. Ai, não pode fazer tal coisa. Tipo, porra, se você tá num lugar de alto rendimento, existem situações que você tem que encarar. É porque sabe? a gente não tem essa cultura. Uhum. Então a gente tem que trabalhar em como as pessoas se desenvolveram naturalmente. Por exemplo, essa situação que ele contou aí do Yups. Mostra que, na verdade, o Yups não tem conhecimento de jogo. Então ele não pode nem querer discutir com o Aoshi direito. Quer dizer, ele pode discutir pra aprender, mas ele tem que entender que ele não pode levar as ideias dele como absolutas. Que ele nem sequer entende o que... Ele nem sequer entende o aspecto estratégico do jogo. Foi isso que o Yups mostrou ali. Ele não entende os aspectos estratégicos do jogo. Ah, é aquele bagulho que ensinam. Ah, a Camille flanca, o Kennen flanca. Eu vou sempre flancar. Não. O jogo é mais complexo que isso. Vocês entendem? Então, cara, é um balanço muito difícil de ego barra... Para um país que tem uma cultura mais de tipo, ter o aprendizado, sabe? o alto desempenho, por exemplo, a Coreia, vai ser mais fácil. A pessoa entende isso. Ela já chega no ambiente com esse tipo de cabeça. Com esse mindset, tipo, vou trabalhar desse jeito, vou escutar tudo que estão falando e as coisas funcionam. Mas a gente não tem essa cultura no Brasil. Então a gente tem que meio que contornar isso. Inclusive, sobre isso que você falou do seu chefe, parte da cultura entra justamente nisso também. Eu já tive times onde eu era, de fato, eu era empoderado pela diretoria o suficiente pra ser chefe do cara. Já tive time que não. Eu tive time que eu isso senti é que foda. quem era o meu chefe era o jogador. Isso é foda. Já aconteceu Ah. isso. E aí, pô, como que você vai... E, de novo, são regras que, por mais que eu queira... Tanto que hoje, eu mudei a minha perspectiva pra trabalho. Eu escolho trabalhar em lugares que me dão a possibilidade de trabalhar como eu acredito que é correto. Por exemplo, na Cade eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho uma autoridade, uma autonomia que me faz meu trabalho ter sentido. Mesma coisa o Sil, mesma coisa os outros treinadores. Agora, teve time que eu já trabalhei que, não vou entrar em detalhes, não tô dando direto pra ninguém, mas que é a realidade. Ah, eu posso citar um, por exemplo, como é que era antigamente. Por exemplo, quando eu entrei na própria Cade, 2017, eu não tinha a autonomia que eu tenho agora.
Achei que você ia Era falar do Flamengo. Era o mesmo time. Não, o Flamengo até tinha. É o mesmo time, só que era um outro momento. Era o momento que o meu time era Revolta, Takeshi, Eza. Pô, ali era e numa situação... Mandaram Obrigado pelo revolta e no sub, olha Takeshi, aí, é ó. difícil. Mandando revolta é complicado, jogo. Sim. E eu Tá não querendo tinha sido muito campeão, então os caras tinham acabado de ser, alguns deles, né? Então era realmente Yang, olha a line, só tinha o Zirig que era de boa. Meu Deus. Então era uma line muito difícil de trabalhar, muito difícil. E obviamente que essa época os jogadores ainda montavam o time pra eles montavam. Então infelizmente, não sou eu que pago o salário dos jogadores. E se o cara que paga o salário dos jogadores não me sancionar, ou não sancionar o Aoki, a gente não tem o que fazer. A gente tem que ter a liberdade, né, Aoki, pra tomar as decisões. Você tem que ter a liberdade e a responsabilidade, né? Você tem que fazer o jogador jogar de um jeito, não funcionou, a culpa é toda sua. Eu acho que o ego do treinador tem que estar em xeque também. Porque não é só você faz tudo que você quer. Você tem que estar disposto a escutar outras pessoas. É o que eu falei, eu tenho convicção sobre as coisas que eu falo. É difícil me convencer. Mas eu tô escutando. Tá dando uma chance. Se fizer sentido, beleza, vamos aplicar. Eu tô pensando sobre aquilo. Mas tem que me convencer. Esse é o único ponto. Porque, pô, se você só não escuta ninguém, você é um treinador ruim. Você viu muito LoL, eu acho. Você viu muito LoL na sua frente. 10 anos é tempo demais, o cara tem que te convencer, porque tem principalmente em relação a draft, eu acho que você deve ter a mesma dificuldade que tem jogador novo aí que quer, que não quer estruturar nada, eu fico louco, cara. Uma das paradas que mais me irrita, assim, eu falo pro cara um jeito que ele tem que jogar. Mas eu não passei nada pra ele, eu só tô falando pra ele, faz isso aqui, joga desse jeito. Aí ele não fez. Aí no segundo jogo eu falo de novo, ele não fez. Terceiro jogo isso aí não funciona. Mas eu tô vendo que ele não tá fazendo o que eu pedi. Aí eu sou obrigado a parar o meu tempo ali pra pegar um VOD. Beleza, eu pego o VOD, o cara tá fazendo o que eu falei. O cara do VOD tá fazendo o que eu falei. Aí ele, nossa, é isso mesmo. Por que ele não acreditou em mim de cara? Pra gente não perder esse tempo. Exatamente. Já perdi esse tempo várias vezes. É isso que eu fico puto. Aí o problema é, se eu tenho que fazer isso com todos os jogadores pra tudo que eu vou falar, não tem como trabalhar. Eu tô o tempo inteiro saindo do meu foco pra fazer algo extra, entende? Você tem que provar pra ele que o seu negócio tá certo. Odiamos a instituição Pro Player de League of Legends. Sabe? E o mais bizarro é o provar pra ele é outra pessoa que não você falou. Tipo, qual é o sentido disso, sabe? Alguém, tipo, no campeonato internacional fez. Aí tá tudo bem. Falando em campeonato internacional, a gente como se eu não tivesse assistido aquilo. Exatamente, porra, o seu trabalho, visto. tá ligado? E, inclusive, a rotina de coach ela é tão difícil quanto, se não mais dura do que a rotina de jogador. Porque você... Eu falava isso na época do CNB já. Que vocês nunca podiam ter assistido algo que eu não... Tipo, eu nunca podia ter o jogador assistido algo que eu não assisti. Se ele tá dos campeonatos relevantes. Se o cara fala, você viu tal jogo? E eu falar que não, aí... Que tipo de treinador que eu sou, sabe? Que a rotina de treinador, ela é mais estressante. Muito mais, é. Então ela tem mais estresse envolvido, mas não é nem de perto tão desgastante quanto Não jogar. é tão desgastante, Mas a rotina é estressante. Você tem que... Você vai assistir os mesmos jogos que o cara tá jogando, menos solo kill, né? E no seu tempo livre, os desafios que você tem que resolver, eles são mais subjetivos. E o cara, tipo, beleza, ele vai melhorar como champion, eu vou melhorar uma coisa. Você tem que criar uma solução, né? Criatividade. Isso aconteceu, não sei se vocês viram isso. Não. Chegaram a ver isso? Que é isso? Do Mata? Isso aí mostra como, até no nível mais alto, quando a Genki tava próxima de ser eliminada, né? No final de semana passado, a reação dos coaches e como que eles motivaram os jogadores. Tá em inglês, mas a gente vai falar com você sobre. Então, pode dar play. É bem interessantíssimo, meu chefe. Eu não vi isso. Vai ver. O cara pegou na câmera e também teve o backstage. Eles estão só dando play ali. Pronto. Vamos ver se foi. Não foi no retorno. Vai trocar. Acho que deu pau aqui. Deu pau no player. Mas, enfim. E, pessoal de casa, só lembrando, quem tiver os seus superchats, mande superchats, a gente já vai começar a ler. Eu vi que já tem um. Já tem um. Mas como é do assunto NTZ, do Fernando Maluf. Que é qual que é a suplementação que ele já usou, se ele é totalmente... A malhar. Eu mesmo. E na época eu comecei a caminhar, porque meu irmão me chamou com um amigo dele pra gente caminhar no parque e tal. Eles pararam depois de uma semana e eu continuei. Foi isso. É a primeira vez, do ponto que eu me medi a primeira vez, quando eu tava emagrecendo, até o ponto que eu parei, eu perdi acho que 33 quilos por aí. E aí eu comecei a treinar. Então isso eu tinha 18 anos, por aí. É porque quando você chegou na CNB, por exemplo, você não era giga. Você era mais... mais... Eu já treinava. Já era grande. Não, mas é isso. É porque é um processo, não é uma parada de... Pô, tô treinando há 2 anos, tô gigantesco. É porque você é Nery. Eu tenho que nascer com a genética de ser gigantesco, que não é o caso. Eu não tenho essa genética, eu não tenho genética de Mr. Olímpia.
Tem cara que se, tipo, ele tacar pedra na rua, ele fica grande. Isso é uma pessoa em milhões, não é o caso. Porque o Alchão, ele foi analisado pelo Rodrigo Então, Góes e ele é natural. Eu treino tem 12 anos. Caralho, sem parar? Ah, não, eu tive meus processos, né? Por exemplo, eu mudava pra São Paulo aqui, aí ficava um tempo sem academia e tal. Não, Isso mas por atrasa exemplo, bastante, isso atrasa bastante. no ano, você nunca ficou um ano inteiro, 12 meses sem Só malhar. na pandemia. Só na pandemia. Na pandemia. Eu lembro na CNB um dia que você encontrou a academia Old School. Cadê o... Uma Coragem. Não. Cara, é um monte. Fez lá o- É Foi? difícil manter a academia, Ajuda velho. muito, porque pra mim ajuda e ponto. Sabe, quem disser que não ajuda é maluco. Mas ajuda muito no esporte eletrônico, você malhar, você fazer rotina de Eu treino. vou falar que ajuda Treina na sua com a qualidade Osh? de vida em Não, geral. tanco. Se você tem Uhum. uma saúde ruim, isso vai te prejudicar nos esportes. Mas eu não acho que é algo que vai aumentar a sua performance diretamente. É entendeu? mesmo? Eu acho que Diretamente cardio... não, né? diretamente não. Eu acho que por você estar saudável, você ter uma rotina boa, isso melhora a sua performance. Mas não diretamente. Tipo, você ter um antebraço maior não te ajuda a mexer no mouse. Ok. Talvez te deixe mais lento, inclusive. Aham. Mas cardio, por exemplo, é muito bom pra você. Cardio vai te ajudar, tipo, ter uma preparação para um MD5, a você ter controle sobre o seu estresse, coisas desse tipo. Então, ter um estilo de vida saudável, uma rotina controlada, você se alimentar bem, vai te melhorar nos esportes. Assim como vai te melhorar em tudo na sua vida. Exato, né? Porque eu acho que a academia não é pra você ficar big, É. o atleta, né? O esporte eletrônico. Ele é pra ele ter uma preparação física um pouco melhor, pra ele resistir às séries mais longas, pra ele ter, tipo, porque ajuda a oxigenar o cérebro também, tem um monte de sim, coisa, sabe? Melhora o aprendizado. Então, Sim. se você tem uma rotina pesada que você tá tentando aprender coisas o dia inteiro, você vai ter essa ajuda. Melhora o sono também. Melhora a memória. Pois melhora é, tudo. pois é. Agora sim, Tá no ponto? temos. Vamos lá, eu não vi isso, eu quero ver. Então você vai ver o que a comissão técnica também no nível mais Genji alto. está em perigo de ser eliminado, 2x1. O cara tá claramente muito estressado. Quando ele passa a mão no cabelo, pode saber, pô. 근데 우리가 이런 플레이 안 해도 무난하게 이길 수 jogar 있다고 assim. 생각하거든? 이거 초반에 이런 리스크를 거는 플레이 할 필요 Não tivemos tempo de tomar risco no early game. 말안 되니까 O Helper não pode terminar o ano assim e mata. 그냥 Ao invés de ficar 시야 daivando, só foca em focar na visão. visão. Puxa o Waves dentro da visão. Quantas vezes ele já falou isso? E pra jogar de maneira mais altruísta. E olha que legal agora Ok. a parte individual, ó. Então, ao mesmo tempo que um tá falando sobre estratégia, o Faça o que você que pode vai fazer, lá, a gente pode pode ganhar. fazer. O Mata dando um chega pra lá nos caras que estão mais dando um grito no cara que tá mais para baixo, enquanto com o Chove tem que ser tá tendo uma abordagem mais humana, né, que tipo, pô, vamos nessa. E eles voltam. Com um cara que tá mais baixo Pode de parar. energia, ele grita, com outro ele conversa. Você vê que, Então, olha várias como que diferentes. ali você tem a parte da estratégia rolando, você tem a parte também do emocional, de formas diferentes, com jogadores diferentes, com pessoas diferentes. E isso é um time coreano. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo muito de preparação de dinâmico, coaching muito ali, né? dinâmico. O Pace tava E é muito por isso que eu derretido, acho que a velho. gente precisa de uma coach Porque staff ele tava jogando muito mal. robusta. Mas, por exemplo, isso aí funciona porque eles conhecem os jogadores. Claramente ali, pelo que parece, não vale a pena gritar com o Chove, né? Nem fazer nada Não, muito... são abordagens específicas, né? Aham. Não é só um cara mandando todo mundo se fuder e acabou. Não é bagunça. Que o da RNG foi assim, né? O Maokai aqui. Mas naquele momento ele julgou que aquilo era importante e assim... Mas pode ser que ele conhece que os jogadores eles reagem bem a isso também, né? Pode ser, Tanto- pode ser. assim. Tanto que eu citei, isso eu falei isso em público, falei sim, pô. Hum. Lá no EWC, que já na competição, tipo, teoricamente, a maior competição que eu já disputei. E eu tinha um jogador, eu falei isso em público? Eu não sei agora, tô na dúvida. Eu não sei, Diogo. Aqui sobre o jogador, que eu fui um jogador na véspera do jogo. Acho que não falou, não. Então, não vou resumir, vou maquiar um pouco, mas assim, o jogador que ele tava desintonizado. E a gente terminou em terceiro do mundo, que é, tipo, muito bom, mas a gente não tinha ainda nem passado da fase de grupos disso aí. Eu sabia que dava pra ir longe. A gente não ia passar da fase de grupos porque o jogador tava meio assim, desconfortável. Aí eu cheguei e falei, dá pra ganhar pra passar de grupo. Eu tava falando de estratégia, falei isso. Falou, acho que não. Porque ele falou, acho que não, eu fiquei muito puto. Falei, acha que não? Mas tu Vai pro sabe. seu quarto. Vocês sabem o que eu achei o mais foda desse negócio da D&D aqui? É que, tipo assim, como tu não sente nenhuma quantidade de estresse na voz dos coaches. Vocês perceberam isso? Não tem estresse na fala deles. Mas também não tem luto. Tipo, parece que tá 1-1 a série. Não chega a ter o estresse, tipo, vão ser eliminados, de botar pressão nos caras, mas nem o luto do tipo, caralho, a gente vai perder.
eles estão, mano, como se tivesse começado a série agora. Isso eu acho muito foda, velho. Quando eu vejo os vlogs dos times BR aqui e eles estão, tipo, 1-2, tu sempre sente muito estresse na voz mesmo. Tanto da coach staff quanto dos jogadores. E isso eu acho muito ruim. 리스크를 거는 플레이 한 적. Não tivemos que tomar risco no game. O Helper não pode terminar o ano assim e o mata. Em vez de ficar daivando, só foca em visão. Puxa o Waves tenta visão. Quantas vezes? Esse pra baixo, mano. Combate também. Isso aí. Imagina, o Mata vira e fala, cara, vocês estão fazendo merda, vocês estão errando todos os dive, só pega a visão não faz nada, mano. Só não faz nada. Vocês estão jogando mal. Não é legal de se falar na hora ali. Fuder e... Mas naquele momento ele julgou que aquilo era importante. Vi que dava pra ir longe. Desconfortável. Aí eu cheguei e falei, dá pra ganhar pra passar de grupo. Eu tava falando de estratégia, falei isso. Falou, acho que não. No que ele falou, acho que não, eu fiquei muito puto. Falei, acha que não? Vai pro seu quarto. Não quero. Peraí, deixa eu ver. Isso aí, eu sabia que dava do que é Aqui. muito bom, mas a gente não tinha ainda nem passado da fase de grupos disso aí. Eu sabia que dava pra ir longe. A gente não ia passar da fase de grupos porque o jogador tava meio assim, desconfortável. Aí eu cheguei e falei, dá pra ganhar pra passar de grupo. Eu tava falando de estratégia, falei isso. Falou, acho que não. No que ele falou, acho que não, eu fiquei muito puto. Falei, acha que não? Vai pro seu quarto. Não quero nem saber de você aqui. Você acha que não? Deixa eu falar com os que acham que sim. Aí no dia seguinte a gente conversou, mas assim, eu andei pro quarto. Falei, pode sair, vai embora. Sai da minha frente, tipo, não agressivo com o cara assim por gratuito, sabe? Mas ele tava tendo uma influência muito negativa no grupo. Tudo tava sendo tipo, não, não. E os outros caras queriam, os outros 3, né? Os 4. Então aí depois no dia seguinte a gente reuniu, porque eu vi que o cara tava, como você falou, num momento de emoção assim. A gente tinha acabado de tomar 4-0 num treino, pra um time de fora. Então ele tava num momento de emoção que ele não tava pensando racionalmente. Então vai lá, vai pro seu quarto, amanhã a gente conversa. Aí no dia seguinte a gente voltou, conversou, aí ele tava mais tranquilo. Eu posso, E aí dar deu pra rolar. eu posso dar um exemplo do ano passado, inclusive. Já A trabalhou gente com o teve Diogo? Só como jungler. Uma campanha abaixo do que eu queria, mas foi uma campanha boa no geral, assim. Pro que Mas tava qual delas? rolando, Mas sim. qual das duas? Dos dois? Do dois? segundo Ficou em split quarto, ali, ficou em segundo quarto. split, aquela... é. Uhum. Eu Foi achava- chamou grande atenção. do Eu público, achava né? que a gente conseguia chegar mais longe, mas a gente teve os problemas ali, a Nia ficou doente, etc. Não que isso fosse garantir nossa vitória, mas acho que a gente tinha mais chance de ir mais longe. E aí, eu tinha o Nosferos no time, e eu também tinha os coreanos. O Nosferos, ele respondia muito mais com uma abordagem mais de conversa, mais calma, e isso eu peguei com ele, inclusive. Porque chegou no segundo split, ele decaiu muito de performance comparado no primeiro. E eu sinto que é muito porque ele tinha muita pressão em cima dele. Ele não tinha... Era o último split de contrato dele, então ele não tinha garantia do outro ano. Uhum. Ele queria ter uma performance boa, manter o que ele tinha tido no começo do ano. E aí eu também coloquei muita pressão em cima dele. E ele não reagiu bem. Tipo, isso só prejudicava ele no final das contas. Enquanto que os coreanos, eu sinto que se eu tivesse uma abordagem mais dura com eles performavam melhor, ou eles escutavam mais do que se eu fosse tentando falar calmo com eles. Porque estão acostumados a isso, né? De Eu acho cultura. que eles têm a abordagem que, tipo, se eu gritar com eles, mas depois a gente saiu pra conversar, a gente jantou, alguma coisa assim, eles entendem o que é trabalho, o que não é, e, tipo, a mente deles meio que reseta, assim, eles são tranquilos. E aí, com os jogadores brasileiros, nem sempre é assim, né? A maioria não é, né? A grande maioria não é. Mas isso é verdade. É como, de novo, tudo sem perder o respeito, sabe? Mas tem hora que você tem que ser mais enérgico, não tem como. Principalmente eu sinto que quando tem alguém que tá baixando o grupo. Porque essa coisa de grupo, chefe, a gente não é formado em nada, em questão de... Formado em medicina, no caso, mas não é formado em nada Em pra gestão, trabalhar com né? isso. E mesmo se a gente fosse, eu acho que não te prepara especificamente porque vai enfrentar no esporte. Ninguém vai te preparar especificamente pra isso. E, inclusive, quem eu já vi que já foi formado nessas paradas e veio pro esporte não conseguiu administrar porque é muito diferente de tudo do resto de gestão. É muito específico. Então, gestão competitiva, gestão esportiva pro esporte, ela tem uma nuance também. E eu vou falar a verdade verdadeira. Que doa quem doer, mas é a verdade. Talvez você concorde comigo, talvez não. Feliz ou infelizmente, diferente do esporte tradicional, no esporte, por uma questão de onde vem os talentos, principalmente pro LoL, é uma galera que, assim, a mente deles é muito diferente. É uma rapaziada que... Eles são muito jovens, cara. Não é só juventude, Acho que não é só isso, não. juventude, não. É uma galera que muitas vezes é mimada. É uma galera que também, às vezes, é neurodivergente e nem sabe. Então, cara, quantas vezes eu olho no passado e falo,
Eu lembro de abordagem com o jogador, eu falo, cara, claramente esse jogador devia olhar se ele tinha alguma coisa, porque a atenção do cara não era... Ele era muito bom no jogo, mas ele não conseguia aprender Eu tão sinto bem. que no esportes a gente tem uma diferença também. Um pouquinho mais perto. Eu sinto que no esportes a gente Eu tem uma concordo diferença com o também. jogo Que, tipo, que o Diogo citou, mano. Concordo bastante. Inclusive, minha experiência como coach, o que mais me deixou louco, que me fez largar essa porra, foi jogador mimado, velho. no esporte tradicional, volta e meia você tem uns gênios que, tipo, os caras treinam um pouco e tem resultados. Aham. Mas isso é bem raro. Sim, A maioria, tipo, eles têm que passar por todo um processo pra eles realmente serem bons ou terem bons resultados na carreira deles. E no esporte nem sempre é assim. Tipo, eu acho que tem muito mais gente que... Neurodivergente eu já não sei identificar, né, mano? Infelizmente, eu não faço ideia quando o cara tá sendo... Tipo, ele tem alguma coisa, ou quando o cara simplesmente age igual bombado, né? Mas quando é mimado é bem fácil de ver, mano. Não é difícil. tomam caminhos alheios ou não se esforçam do jeito que deveria e tem resultados. Com E certeza. isso prejudica. Dá uma... Até voltando no bagulho da academia, por exemplo, pô, se o cara, sei lá, ele corre e ele, tipo, não tá treinando perna pra ele ter o arranque que ele precisa, ou a velocidade que ele precisa, ele só não tem resultado, ele não consegue. Se ele não fizer todo o trabalho de nutrição e de treinamento que ele precisa, ele não consegue ter esse resultado. Não importa se ele tem talento pra correr ou não, ele tem que fazer o trampo. E pra esportes é meio diferente. Às vezes o cara não faz o trampo, ele consegue ter resultado e isso... Tem muita falta foco hoje em dia. Cara, não sei. Mas eu acredito que realmente esses negócios, o TikTok, Reels, Shorts, essas paradas, tenham mudado um pouco o cérebro da rapaziada mais nova, velho. Eu acho que não tem como não ter afetado. Até pra rapaziada mais velha, mas eu acho que o mais novo é mais fácil de moldar o cérebro, né? Então, realmente deve ter alguns desafios a mais hoje em dia trabalhar com gente nova do que há 10 anos atrás, que ainda tinha, mas era menos. Isso, tipo, gera uma influência pro resto. E um falso... Falso positivo. Um falso positivo. Que ele fala, falso pô, positivo. o segredo é esse aqui. E ele só fez merda Você e ele quer- ganhou porque, sei lá, deu sorte. Foi um ano bagunçado. Não necessariamente sorte, né? Mas eu acho que, tipo, é mais fácil ter esses casos do cara que é talentoso e se destaca no esporte do que em esportes tradicionais, por exemplo. Aí já não sei. Tem tanta... Aí já não sei, mano. Tem tanto cara no futebol aí que tu ouve uns absurdos e o cara é um monstro jogando. Eu acho que isso é em qualquer esporte, velho.